Fala galera, depois de algumas semanas de fevereiro de muita chuva, enfim, estamos aqui, final de tarde, e hoje eu vou compartilhar com vocês, vou contar um pouco da minha história no meu começo no design gráfico. Galera, eu comecei de maneira autodidata no design gráfico no ano de 2005, mais ou menos, quando eu tive a oportunidade de juntar uma grana e ir para São Paulo montar o meu primeiro PC, meu primeiro setup, né? E na época, a gente tinha ali, né, 2005, a internet ainda estava engatinhando, né? Existiam alguns blogs, não existia tanto acesso a conteúdo. Então naquela época, né, há mais 21 anos atrás, né, naquela época os conteúdos eles estavam nas mãos de cursos que você tinha que pagar, nas mãos de livros, e não tinha tanto, não existia tutorial na internet, né? Então foi bem desafiador, e essa é uma diferença legal de contar, né? Você começar no design gráfico em 2005 e você começar em 2026. Então, para quem está começando, ou para quem tem vontade de aprender, ou simplesmente gosta da atmosfera criativa do design gráfico, da profissão design gráfico, lá no começo, eu de forma autodidata, ou seja, eu mesmo indo atrás do conteúdo, eu não tive professores, eu tive que mergulhar ali nos programas, e de verdade eu entendi que esse caminho, quando você é autodidata e você não faz cursos, tudo demora mais, né? A gente demora mais a aprender, e quando você faz cursos, você se qualifica, paga ali e estuda, você vai ter acesso a conhecimento e a técnica muito mais rápido. Então, na verdade, antes de 2005, por volta de 99, eu criei a primeira logo, que foi essa aqui, para um cara que fazia prancha. Ele tinha uma oficina, uma parada super, super pequena lá em Niterói, no Engenho do Mato. E esse cara, ele era mais velho que eu e tal, só que ele via os meus desenhos e super me estimulava. E um dia, lá trocando ideia, ele falou: Yuri, cria para mim Fênix Surfboard, que eu vou botar nas sedas das pranchas. E essa foi a primeira logo que eu fiz desenhada. Eu nem fiz o vetor, porque eu nem sonhava em ter computador. Então eu já engatinhava ali com o impulso central ali do traço, né? E com referências das revistas, de tudo aquilo que moldou a minha identidade, digamos. Logo na sequência, eu passei para criação de logos, né, estampas, desenvolvimento de coleções, que era realmente o meu, digamos, a minha busca, né, e é onde eu me encontro hoje. E então eu fiquei de 99 até 2005, foi um tempo perdido, porque eu estava perdido, não sabia como começar, não tinha equipamento, às vezes a gente perde tempo, né? E aí finalmente em 2005 eu consegui montar meu primeiro desktop, e foi o primeiro ano também que eu estava morando sozinho. Aluguei uma salinha para eu começar ali a minha jornada, e eu devia ter acho que 23, não sei, mais ou menos. E fui morar sozinho, botei as contas no meu nome e comecei ali com comunicação visual, que foi o que me deu, né, uma base. Mas assim que eu tive a oportunidade, eu já comecei a criar estampa e logos. E nessa época, eu lembro que eu criei, das antigas ali, eu lembro que começou a rolar uns trabalhos por conta de parcerias com atletas. Então, né, brothers como o Dudu, Pedra, né, a galera do surf, que naturalmente eu estava envolvido ali. E que eu vejo que é um mercado menor, né? Não dá pra gente depender daquele mercado que é pequeno. Principalmente quando a gente pensa em Niterói, né? Se você olhar para o Brasil, ok, mas ali Niterói é pequeno, então a gente acaba ficando com um portfólio um pouco menor. Mas desde sempre, eu sempre fiz o que eu amei,
Eu sempre coloquei muito amor naquilo que eu estava fazendo. Eu acho que a gente coloca amor quando a gente faz o que a gente gosta. E galera, eu estava me dando conta esses dias que hoje em dia no Brasil, sabendo, né, da realidade do país, um país riquíssimo, mas altamente explorado por vários outros países, né? A lógica do Brasil não é, digamos, prosperar. A lógica do Brasil é enriquecer uma galera. Então tem muita gente trabalhando honestamente e enriquecendo, né? É lógico que quem produz, quem emprega, tem que enriquecer. Quem trabalha honestamente tem que enriquecer. Mas eu me refiro aqui sobre a lógica da exploração. Então o nosso país é um país que ele é historicamente explorado. Nós somos historicamente explorados. E aqueles que têm uma condição financeira, uma família com grana, sentem menos isso. E quem tem na família menos recursos vai sentir mais o peso desse machado aí da exploração, da escravidão que o país, né, carrega. Então, não foi fácil começar e hoje eu me dou conta que do quão grato eu sou de trabalhar com o que eu amo. Ainda que a gente ganhe menos, mas quando você trabalha com o que você ama, você vive um certo tipo de realização, né? E é lógico que a gente tem que amar uma profissão que vai dar condições da gente viver, pagar as contas, né? E hoje em dia, para você trabalhar com o que você ama, ou a tua família te ajudou, que não foi o meu caso muito, né? Meu pai, por ele queria que eu seguisse outros caminhos e não a verdade do meu coração. A geração de muitos pais, né? De quem nasceu na década de 80, não tinha muito essa parada de você fazer o que ama, de os pais entenderem a tua vocação, né? Como é que pode um adolescente, um jovem que nasceu na década de 80, que chega aos seus 18 anos e os pais têm que fazer teste de vocação porque não sabem qual é a vocação do filho, né? Não estou falando da minha vida, não. Isso acontece com muita gente. Para mim seria um absurdo ter um filho passar 18 verões com aquela criatura e não saber a vocação daquela. Tem que fazer teste ainda. Então isso tem muito a ver com o distanciamento que a nossa geração viveu, né? Distanciamento de orgulho, de vaidade, de costumes burros que foi criando distância. E quem passou por isso tudo e tem famílias que criaram laços mais próximos, maravilha, né? E o melhor ainda, desafios de família, de profissão, todo mundo tem, né? Eu tive os meus, vocês tiveram os de vocês, mas o que importa é como a gente atravessou. No final, a gente está traumatizado, cheio de trauma, cheio de raiva, Então a gente não superou nada, a gente não engrandeceu nosso espírito, né? A gente não aprendeu nada, a gente guardou só coisa ruim. Então, desafios todos nós temos, né? E, galera, eu adoro falar sobre profissão e espiritualidade junto. Então, a minha maneira de compartilhar aqui vai estar sempre passando por reflexões e né, perspectivas que envolvem o interior, né? O nosso interior e as nossas melhorias, lógico. Então, em 2005 eu comecei na minha profissão ali e desde sempre eu fui freelancer. E aí veio a pandemia e mostrou pro mundo que, olha, dá para ser freelancer e é bom pra caramba. Então todo mundo, meu irmão, hoje em dia uma galera quer trabalhar de casa. Porra, eu já trabalhei como CLT 1 ano, saindo de Niterói pro Rio, eu gastava 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Então a pandemia veio e mostrou que o home office é um caminho alucinante. E isso repercute em fechamento de lojas. Tem muita gente que o comércio ele vai passar a funcionar numa lógica diferente. E voltando ao meu início, eu comecei ali em 2005, aluguei uma sala e com fé em Deus, eu lembro que um primo meu criou o meu cartão de comunicação visual porque eu não sabia diagramar. Então olha que parada, eu queria tanto começar na parada que eu nem sabia diagramar um cartão para eu mesmo montar o meu cartão e mandar imprimir. Eu queria tanto que meu irmão, eu comecei, fiz meu cartão e fui dando um jeito, assim como no bodyboard. Quando eu comecei, eu não tinha minha prancha. E quando a gente quer, a gente dá um jeito.
Então eu ficava esperando os amigos do meu irmão sair da água com aquelas pranchas gigantes, que era gigante para mim, e eu pedia emprestado e ia para a água. E é isso. Isso aí, essa vontade, essa chama, esse fogo é o que eu procuro manter até hoje. Mesmo, a mais de 8 horas de distância do mar, eu não deixo essa parada morrer. E eu acho que isso é sobre tudo, né? Na nossa profissão, na nossa família, com aquela pessoa que é nossa companheira, essa paixão, manter isso vivo é muito importante, porque por vários motivos as coisas podem se perder, né? Então, é isso, galera. Esse meu começo ele foi um desafio, como eu falei, mas foi a base para hoje eu estar continuando fazendo o que eu amo. Eu sempre me dou conta disso, que quem trabalha com o que ama, não é só sobre grana, né, cara? Porque o dinheiro é importante, mas quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente é satisfeito, né? Quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente se sente realizado. Isso faz a gente botar a cabeça no travesseiro com satisfação, faz a gente pegar cada trabalho com satisfação. E para encerrar essa primeira parte do meu começo no design gráfico, hoje, mais de 20 anos depois, eu me dou conta que poder colaborar com a galera, com atletas, com marcas, poder engrandecer a jornada deles, o sonho deles, né? Poder colaborar mesmo, tirar marcas de um aspecto visual que não estava legal e levar para algo mais refinado, ajudar na comunicação dessas marcas, né? Comunicar de uma maneira